Preciso contar uma coisa que aconteceu comigo há uns bons anos atrás, lá em Itajaí, litoral de Santa Catarina. Na época eu era bem mais jovem, morava numa região que hoje está toda desenvolvida, cheia de casas e comércio, mas naquele tempo era completamente diferente. A cidade estava crescendo devagar, tinha muito terreno baldio, mato alto que ninguém cuidava, estradas sem asfalto que viravam lama quando chovia. A maioria das casas era simples, de madeira, algumas de alvenaria mais pobres. Meu marido trabalhava numa madeireira perto dali e eu cuidava da casa. Fazia uns bicos de costura para ajudar no sustento. Nessa época, todo mundo conhecia todo mundo. Não tinha essa de ficar trancado em casa. A gente vivia mais na rua, conversando com os vizinhos, trocando ideia no fim de tarde. E foi assim que conheci uma moça que tinha chegado há pouco tempo na região. Ela era muito bonita, chamava a atenção por onde passava. Magra, cabelo preto comprido que brilhava quando batia o sol, sempre arrumada mesmo morando num lugar tão simples. Usava vestido quase todo dia, desses mais caprichados, e andava pela vizinhança com uma elegância que não era comum por ali. O pessoal comentava muito sobre ela, mas ninguém sabia direito de onde tinha vindo ou o que fazia ali sozinha. Um dia apareceu um homem velho na região. Alto demais, uma altura que assustava. Barba grande, toda mal cuidada, roupa velha e suja que parecia que ele usava faz tempo. Ninguém conhecia, ninguém sabia quem era. Quando perguntavam de onde ele vinha, o sujeito sempre dava respostas confusas. Dizia que era de um povoado pequeno bem distante, mas cada vez apontava para um lado diferente. Não dava para confiar, não dava para saber nada sobre ele. Mesmo assim, ele ficou por ali uns dias, perambulando, sem ter onde ficar direito. O povo começou a comentar. Diziam que tinha algo errado com aquele velho, que ele não era gente comum. Falavam baixinho que podia ser lobisomem, essas histórias que sempre existiram no interior. Eu, na minha cabeça, achava tudo bobagem. Nunca liguei muito para essas crenças, achava que era coisa de gente supersticiosa. Meu marido também não dava bola. A gente tocava a vida normal sem pensar muito nisso. A moça bonita continuava aparecendo pela vizinhança, sempre naquele jeito dela, tranquila, andando devagar. Os dias foram passando normais. Nada fora do comum acontecia. Até que chegou uma sexta-feira que mudou tudo para mim. O dia passou como qualquer outro. O sol se pôs e a noite chegou. Naquele tempo a gente não tinha luz elétrica ainda, então quando escurecia, ficava tudo muito escuro mesmo. A única claridade vinha da lua, e naquela noite especificamente, a lua estava cheia, iluminando um pouco as coisas lá fora. Fui dormir cedo como sempre. Meu marido já estava deitado, cansado do trabalho pesado na madeireira. A casa ficou em silêncio, só o barulho dos grilos lá fora, e de vez em quando um cachorro latindo longe. Eu dormi rápido, estava exausta também. Mas no meio da madrugada, acordei com um barulho estranho. Era diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Parecia algo correndo na estrada de terra em frente à casa. Mas não era cavalo, não era cachorro comum. Era pesado e tinha um som que me arrepiou toda. Um tipo de rosnado baixo que vinha junto. Fiquei deitada prestando atenção, tentando entender o que era aquilo. Meu coração começou a bater mais forte. Nunca tinha acontecido nada parecido antes. E eu sempre fui de sono profundo. Difícil alguma coisa me acordar no meio da noite. Mas aquele barulho era tão estranho, tão perturbador que não consegui ignorar. A curiosidade foi mais forte que o medo naquele momento. Levantei da cama devagar para não acordar meu marido e fui até a janela. A janela da nossa casa era bem simples, só um plástico grosso pregado que a gente virava para o lado quando queria abrir. De noite sempre deixava fechada, mas dava para empurrar um pouquinho e espiar. Fui com cuidado. Empurrei só uma fresta pequena para poder olhar lá fora sem fazer barulho. O que eu vi naquele momento me congelou por completo. Até hoje, mesmo depois de tanto tempo, aquela imagem não sai da minha cabeça. Eu vi uma criatura que não devia existir,
que parecia ter saído do pior pesadelo que alguém pode ter. Era enorme, do tamanho de um cavalo pequeno, mas a forma era completamente errada. Parecia um cachorro gigante andando curvado, mas não tinha rabo. Os dentes eram grandes demais para a boca. Ficavam todos expostos, brancos brilhando na luz da lua. As orelhas eram compridas e caídas, desproporcionais. As patas de trás eram como de um cachorro, só que enormes e deformadas, com os ossos parecendo tortos. Mas o pior eram as patas da frente. Não eram patas, eram mãos. Mãos humanas gigantes, com dedos longos terminando em garras que pareciam facas de tão afiadas. Os olhos eram de um amarelo forte, quase brilhante, e no centro tinha uma pupila vermelha que parecia fogo aceso. Quando aquela coisa estava de quatro, já tinha uma altura impressionante. Devia ter quase a minha altura inteira. Senti um frio na espinha que desceu do pescoço até os pés. As pernas tremeram. A vontade de gritar era enorme, mas ao mesmo tempo sabia que não podia fazer barulho nenhum. A criatura estava ali na estrada, andando de um lado para o outro, cheirando o chão, cheirando o ar. Ainda não tinha me visto. Ainda não sabia que eu estava ali olhando. Coloquei a mão na boca para segurar qualquer som que pudesse sair, qualquer respiração mais alta. Foi quando a criatura ficou de pé. Levantou nas duas patas de trás, se ergueu completamente, e o tamanho dela me fez querer desmaiar ali mesmo. De pé, aquela coisa era gigantesca. Passava fácil da altura do telhado da minha casa. Devia ter mais de 2,5 metros, talvez 3. Os braços compridos com aquelas mãos terríveis pendurados, a cabeça enorme balançando enquanto farejava o ar. Nunca senti tanto medo na vida. Era um pavor que tomava conta de tudo, que fazia o corpo inteiro tremer sem controle. Comecei a fechar a janela bem devagar, centímetro por centímetro, rezando baixinho para que aquela coisa não olhasse na minha direção. A criatura continuava correndo pela estrada, ora de quatro, ora de pé, sempre com aquele movimento feroz, rápido, desesperado. Parecia que estava procurando algo, ou alguém. O jeito que ela se movia era perturbador demais. Não era natural, não era deste mundo. Consegui fechar a janela e fui direto para a cama, deitei ao lado do meu marido, que continuava dormindo profundamente. Comecei a rezar baixinho, pedindo para Deus que aquilo fosse só um sonho horrível, que quando eu acordasse de manhã tudo ia estar normal. Mas não era sonho. Eu continuava ouvindo a criatura lá fora, o barulho das patas batendo na terra, o rosnado baixo que ela soltava de vez em quando. E foi aí que começaram os gritos. Eram gritos de mulher, desesperados, altos, pedindo socorro. Reconheci a voz. Era a moça bonita, aquela que sempre andava pela vizinhança de vestido. Ela estava gritando como se estivesse sendo morta. Gritos de puro terror e desespero. Meu corpo ficou completamente paralisado. Queria levantar. Queria fazer alguma coisa, mas não conseguia me mexer. O medo era tão grande que me deixou presa ali na cama, incapaz de qualquer reação. Os gritos continuaram por um tempo que pareceu uma eternidade. Ela implorava por ajuda, chamava por socorro, e eu ali deitada ouvindo tudo sem poder fazer nada. Me senti a pior pessoa do mundo naquele momento. Sabia que tinha alguém sendo atacado ali fora, mas o pavor que sentia era maior que qualquer coragem. Continuei rezando, tremendo inteira debaixo do cobertor. Depois de alguns minutos terríveis, os gritos pararam de repente. Ficou tudo em silêncio completo. Um silêncio pesado, assustador, pior que os gritos. Meu coração estava disparado, as mãos suadas. Pensei que talvez tivesse acabado, que a criatura tinha ido embora. Estava quase conseguindo relaxar um pouco quando veio o uivo. Foi o som mais alto e mais apavorante que já escutei na vida. Um uivo que não parecia vir de nenhum animal conhecido, estridente, prolongado, que fez meu corpo inteiro tremer de novo e me tirou completamente qualquer chance de dormir. O uivo encheu a noite inteira. Parecia que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Depois disso, tudo ficou quieto de novo.
Passei o resto da madrugada acordada, dura na cama, prestando atenção em qualquer barulhinho. Não consegui pregar o olho. Só quando começou a clarear, quando os primeiros raios de sol começaram a aparecer, foi que me senti um pouco mais segura. Meu marido acordou e logo percebeu que tinha algo errado comigo. Eu estava com a cara péssima, os olhos arregalados, ainda tremendo. Contei tudo para ele. No começo ele ficou meio sem acreditar, mas vendo o meu estado, vendo como eu estava abalada, ele entendeu que era verdade. Saímos de casa quando já estava claro e fomos ver se tinha alguma coisa na rua. Tinha uns vizinhos já acordados também, todo mundo comentando sobre uns gritos que tinham ouvido durante a noite. Foi quando encontraram o vestido. Estava jogado no meio da estrada de terra, rasgado, coberto de sangue. Era o vestido que a moça sempre usava, aquele bonito que ela estava usando no dia anterior. Mas ela não estava em lugar nenhum. Procuraram pela região toda, chamaram, perguntaram, mas a moça tinha desaparecido completamente. Nunca mais ninguém viu ela por ali. O velho estranho também sumiu. No mesmo dia, ninguém mais viu ele pela vizinhança. Foi como se tivesse ido embora durante a noite, sem deixar rastro. O povo começou a juntar as peças, falando que ele devia ser mesmo o lobisomem que tinham comentado, que ele tinha vindo para a cidade atrás daquela moça. Alguns diziam que talvez eles se conhecessem de antes, que podiam ter sido um casal que tinha se separado, e ele veio buscar vingança. Eu carrego essa culpa até hoje. Ouvi aquela mulher gritando por socorro e não fiz nada. Sei que se tivesse saído de casa naquele momento, a criatura teria me pego também, que não tinha o que fazer. Mas mesmo assim me sinto mal. Aquela imagem da criatura nunca saiu da minha cabeça. Aquele tamanho monstruoso, aqueles olhos vermelhos, aquelas garras. Desde aquela noite passei a acreditar em coisas que antes achava que eram só histórias inventadas. O lobisomem que eu vi naquela madrugada em Itajaí não era como as histórias que a gente ouve por aí. Era muito maior, muito mais terrível. Uma criatura que não devia existir, mas que eu vi com os meus próprios olhos. E sei que ela levou aquela moça embora naquela noite. Sei que o sangue no vestido rasgado era dela. Nunca mais dormi tranquila depois disso. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo e que mudou completamente a minha vida. Desde pequeno eu sempre fui uma criança diferente. Vivia doente, fraco, sem ânimo para nada. Minha mãe ficava preocupada, me levava nos médicos da região, mas nada resolvia. Eu continuava do mesmo jeito, pálido, sem força. Foi então que ela resolveu me levar na minha bisavó, uma senhora que morava numa casa antiga, cheia de imagens de santos e velas acesas. Todo mundo respeitava ela por causa das rezas que fazia, das benzeções que dava nas pessoas. Minha mãe achava que era só uma benzedeira comum, dessas que a gente encontra no interior, rezando contra quebranto e mal-olhado. Mas a verdade era bem diferente. Minha bisavó tinha uma devoção muito forte por São Cipriano. Ela mantinha uma relação com esse santo que ia além do que as pessoas conheciam. Naquele dia, quando ela me rezou, fez coisas que eu não entendia direito. Palavras estranhas, gestos que pareciam antigos demais para serem apenas uma reza comum. Minha mãe ficou ali do lado, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Eu era muito novo para entender, mas sentia que algo estava sendo feito em mim, algo que ia ficar marcado para sempre. A bisavó me consagrou naquele momento. Me entregou para uma proteção que eu só vinha entender muito tempo depois. Passaram os anos e eu cresci. A saúde melhorou, fiquei mais forte. A vida seguiu seu rumo normal. Minha bisavó faleceu quando eu já estava rapaz, trabalhando, ajudando minha família. Pensei que aquilo tudo tinha ficado para trás, que era apenas lembrança de infância. Mas foi justamente depois que ela partiu que as coisas começaram a acontecer. Comecei a ter pesadelos terríveis. Acordava no meio da noite sentindo presenças ao meu redor. Tinha noites que eu sentia algo me observando do canto do quarto.
uma presença pesada, maligna. Outras vezes, eu ouvia vozes que não vinham de lugar nenhum, sussurros que me chamavam pelo nome. Era como se eu tivesse ficado exposto a um mundo que antes minha bisavó mantinha afastado de mim. Os ataques espirituais foram ficando cada vez mais frequentes. Eu sentia coisas me tocando quando não tinha ninguém por perto. Via sombras se movendo pelos cantos da casa. Tinha momentos que o ar ficava pesado, difícil de respirar, como se algo estivesse sugando toda a energia do ambiente. Minha família percebia que eu não estava bem, mas não entendia o que estava acontecendo. Eu mesmo não conseguia explicar direito. Só sabia que desde que minha bisavó tinha partido, aquela proteção que ela mantinha sobre mim tinha se quebrado de alguma forma. Fui procurar ajuda em alguns lugares. Conversei com pessoas que entendiam dessas coisas, mas nada resolvia completamente. As presenças continuavam. Os pesadelos não paravam. No final de 2015, eu estava morando numa região rural do Vale do Jequitinhonha. Um vizinho nosso, amigo da família, tinha uma chácara grande e precisava de alguém para dar uma olhada no lugar enquanto ele viajava. Eu e meu irmão nos oferecemos para fazer esse trabalho. A chácara ficava num lugar meio isolado, cercada de mata nativa, com aquele silêncio típico do interior que parece engolir qualquer barulho. Durante o dia, o lugar era tranquilo, bonito até, com os pássaros cantando e o vento balançando as árvores. Mas quando a noite chegava, o ambiente mudava completamente. Ficava tudo muito escuro, muito quieto, de um jeito que incomodava. Naquela noite específica, eu e meu irmão estávamos indo para a chácara fazer a ronda de sempre, verificar se estava tudo certo, se não tinha nada fora do lugar. Era uma noite sem lua, escura como breu, só a lanterna que a gente carregava iluminando o caminho. A gente ia conversando baixo, falando de coisas do dia a dia, quando de repente alguma coisa grande e escura passou correndo bem na nossa frente. Foi tão rápido que a gente mal conseguiu ver direito o que era. Só deu para perceber que era algo muito grande, maior do que qualquer animal que costumava aparecer por ali. A criatura pulou a cerca da chácara com uma facilidade impressionante, considerando o tamanho que parecia ter. Meu irmão ficou paralisado de susto, mas alguma coisa dentro de mim reagiu diferente. Não foi medo o que eu senti, foi outra coisa, um instinto que eu nunca tinha experimentado antes. Mandei meu irmão entrar na chácara e se trancar lá dentro, enquanto eu ia ver o que era aquilo. Ele tentou me impedir, disse que era loucura ir atrás daquela coisa no escuro, mas eu não conseguia controlar o que estava sentindo. Era como se algo antigo dentro de mim tivesse despertado, me empurrando para frente, me fazendo querer confrontar aquela criatura. Fui me aproximando devagar do lugar onde a coisa tinha pulado a cerca. A lanterna iluminava a mata, mas não mostrava nada além de árvores e arbustos. Foi quando eu ouvi o rosnado. Era um som grave, profundo, que parecia sair das entranhas da terra. Não era som de cachorro, nem de onça, nem de nada que eu conhecesse. Era algo diferente, algo errado. A criatura saiu do meio da vegetação e veio direto para cima de mim. Foi quando eu vi ela pela primeira vez de verdade. Era enorme. Devia ter quase 2 metros de altura. O corpo coberto de pelos escuros que pareciam absorver a pouca luz que tinha. Mas o pior era a cara. Aquilo não tinha cara de animal. Era uma mistura de coisa. Uma face que parecia ter sido arrancada direto do inferno. Os olhos brilhavam com uma luz própria, amarelada e doente. A boca estava aberta, mostrando dentes que não eram de lobo, eram grandes demais, afiados demais, feitos para rasgar e despedaçar. As mãos terminavam em garras que arranhavam o chão quando a criatura se movia. Quando ela veio para cima de mim, eu também avancei. Não pensei, não calculei, só fui. A criatura me acertou com uma força brutal. Senti as garras rasgando minha pele, o impacto me jogando para trás. A dor foi imensa, senti o sangue quente escorrendo pelo meu peito. Mas naquele momento,
Em vez de sentir medo ou desespero, eu senti algo completamente inesperado. Senti uma alegria estranha, uma felicidade doentia que tomou conta de mim. Era como se tudo aquilo que minha bisavó tinha feito em mim tantos anos atrás estivesse finalmente se manifestando, acordando dentro do meu corpo. Minha visão começou a ficar diferente, mais clara no escuro, enxergando detalhes que não deveria conseguir ver. Meus sentidos ficaram mais aguçados. Eu conseguia ouvir o coração da criatura batendo, sentir o cheiro de sangue misturado com algo podre que vinha dela. E então eu perdi a consciência do que estava fazendo. Não foi um desmaio comum. Foi como se outra coisa assumisse o controle do meu corpo, algo que estava adormecido, e finalmente tinha encontrado um motivo para acordar. A última coisa que lembro é de estar avançando para cima da criatura, sentindo uma força que não era minha percorrendo meus músculos. Quando voltei a ter consciência, estava deitado no chão, coberto de sangue. Não era só meu sangue. Tinha sangue demais para ser apenas meu. Nas minhas mãos tinha algo que demorei alguns segundos para entender o que era. Era um braço, ou o que restava de um braço coberto de pelos escuros, com garras nas pontas dos dedos, ainda quente. O braço da criatura. Eu tinha arrancado o braço daquela coisa. Não fazia ideia de como tinha conseguido fazer isso. Não lembrava de nada que tinha acontecido depois que perdi a consciência. Foi quando ouvi vozes se aproximando. Era meu irmão voltando com meu pai. Os dois vinham armados, meu pai carregando um facão e uma espingarda velha que ele guardava em casa. Meu irmão tinha corrido 3 quilômetros até em casa para buscar ajuda, achando que eu tinha morrido. Quando chegaram e me viram ali no chão com aquele braço nas mãos, meu pai ficou olhando para mim de um jeito estranho. Não era surpresa exatamente, era mais como reconhecimento, como se ele estivesse vendo algo que já esperava ver um dia. Eles me levantaram com cuidado. Eu estava ferido. Tinha cortes profundos no peito onde a criatura tinha me acertado. Meu pai examinou os ferimentos com uma calma que não parecia normal para a situação. Enquanto me levavam para o carro, ele começou a falar. Me contou que o meu avô, ele e os tios já tinham caçado uma criatura parecida muitos anos atrás. Disse que aquilo não era novidade na família, que já tinha acontecido outras vezes, em outras gerações. Falou como se fosse algo esperado, algo que corria no nosso sangue. Me levaram para o hospital da cidade. Os médicos ficaram espantados com os ferimentos. Fizeram perguntas que meu pai respondeu com meias verdades, falando de ataque de animal selvagem. Cuidaram dos cortes, me deram remédios para a dor e para a infecção. Disseram que eu tinha tido sorte, que os ferimentos eram graves, mas não tinham atingido nada vital. Fiquei internado alguns dias, o tempo de cicatrizar o suficiente para poder sair. Mas eu sabia que aquilo não tinha sido sorte. Tinha sido outra coisa, algo que tinha a ver com o que minha bisavó tinha feito em mim, com o que tinha despertado naquela noite. Quando saí do hospital, comecei a perceber as mudanças. Meus sentidos continuavam mais aguçados do que antes. Eu conseguia ouvir conversas de longe, sentir cheiros que outras pessoas não percebiam, ver no escuro com uma facilidade que não era natural. E tinha os sonhos. Toda noite eu sonhava com aquele confronto, mas não da forma que tinha acontecido. Nos sonhos eu via a luta completa, via eu mesmo lutando com a criatura, usando uma força e uma agilidade que não eram humanas. Via o momento em que arrancava o braço dela, o sangue espirrando, a criatura uivando de dor, antes de fugir para dentro da mata. Mas o pior eram as outras noites, aquelas em que eu acordava com uma vontade inexplicável de sair, de correr, de caçar. Era uma necessidade física, como fome ou sede, mas diferente, mais primitiva. Tinha que fazer um esforço enorme para ficar quieto na cama, para não sair correndo pela noite. E nessas noites eu sentia que tinha algo inacabado, algo que precisava ser terminado. A criatura tinha fugido ferida, mas não tinha morrido. E uma parte de mim,
Essa parte que tinha acordado naquela noite. Queria encontrar ela de novo. Queria terminar o que tinha começado. Meu pai nunca mais falou sobre aquela noite diretamente, mas eu percebia ele me observando, principalmente quando chegava perto de lua cheia. Ele sabia de algo que eu ainda estava descobrindo. Minha mãe notava que eu estava diferente, mas não conseguia entender exatamente o que. Eu mesmo não entendia completamente. Só sabia que desde aquela noite eu não era mais a mesma pessoa. Tinha alguma coisa dentro de mim agora. Algo que minha bisavó tinha plantado anos atrás e que tinha finalmente germinado no confronto com aquela criatura. As semanas foram passando e eu fui aprendendo a conviver com essas mudanças. Aprendi a controlar melhor os impulsos, a disfarçar os sentidos aguçados, a fingir que era normal. Mas por dentro, eu sabia a verdade. Sabia que tinha cruzado uma linha naquela noite, uma linha que separava o mundo normal do mundo das coisas que existem nas sombras. E sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia encontrar aquela criatura de novo. Ou ela ia me encontrar. Até hoje, quando a noite fica mais escura e o silêncio pesa no ar, eu sinto aquela vontade voltando, a vontade de sair, de correr pela mata, de terminar o que comecei. E eu sei que não sou mais totalmente humano, não depois daquela noite. Tem algo mais em mim agora, algo que acorda quando o perigo se aproxima, algo que minha bisavó colocou lá dentro, sabendo que um dia eu ia precisar. Ninguém na minha família fala sobre isso abertamente, mas todos sabem. Todos percebem que eu mudei, que tem algo diferente em mim. E a verdade é que nem eu mesmo sei mais o que eu sou. Sou humano? Sou outra coisa? Sou algo no meio? Essas perguntas ficam na minha cabeça toda noite quando fecho os olhos. Mas uma coisa eu sei com certeza. Naquela noite no Vale do Jequitinhonha, algo dentro de mim acordou. E esse algo não vai voltar a dormir nunca mais. Tenho um tio que mora num sítio lá perto de Itapetininga, no interior de São Paulo. O lugar fica meio isolado, uns 40 minutos de estrada de terra da cidade mais próxima. Sempre fui de visitar ele, principalmente nas férias, porque gostava do sossego daquele fim de mundo. Meu tio vivia sozinho desde que a esposa tinha falecido, cuidando das vacas e de uns poucos cavalos que criava. Era um homem trabalhador, daqueles que acordam antes do sol nascer e só descansam quando a noite já tomou conta de tudo. Fui passar uns dias com ele numa época de dezembro, quando tinha terminado as aulas. Meus pais me deixaram lá numa quinta-feira de tarde e voltaram no mesmo dia porque meu pai tinha trabalho no dia seguinte. Lembro que cheguei animado, querendo ajudar nas tarefas e aproveitar aquele tempo longe da correria da cidade. Meu tio tinha um jeito sério, mas era gente boa. Sempre me tratou bem. A casa dele era simples, de tijolos sem reboco por fora, com um terreiro grande na frente e um curral nos fundos. Tinha energia elétrica, mas era comum faltar. Então ele mantinha lampião e velas sempre à mão. Naquela região, todo mundo acordava cedo para tirar leite e cuidar do gado. Era rotina, fazia parte da vida ali. Meu tio tinha uns 3 vizinhos num raio de alguns quilômetros, todos criadores também. Um deles, o Sebastião, morava a uns 20 minutos de caminhada pelo mato. Os dois se davam bem, trocavam favor de vez em quando, aquela coisa de gente do interior que se ajuda. Na manhã seguinte, era bem cedinho ainda. Devia ser umas 5:30 da manhã, quando bateram na porta. Meu tio foi atender e voltou com o Sebastião atrás. O homem estava com uma cara estranha, meio abalado. Sentou na cozinha e começou a contar que tinha saído para caçar durante a madrugada, coisa que fazia direto. Disse que estava numa trilha conhecida quando viu um cachorro grande, todo preto, com uns olhos amarelos que brilhavam no escuro. Falou que o bicho ficou olhando para ele por uns segundos antes de sair correndo mata adentro. O jeito que ele descreveu me deixou com um frio na espinha.
Mas meu tio só riu e disse que devia ter sido um cachorro mesmo, ou então que o Sebastião tinha bebido demais antes de sair. O vizinho insistiu que não era cachorro comum, que o tamanho estava errado, que os olhos eram diferentes. Disse que quando o bicho correu, dava para ouvir um som estranho, meio rouco, que não parecia de nenhum animal conhecido. Meu tio não deu muita bola. Virou as costas e foi cuidar das vacas. Eu fui junto ajudar, mas confesso que fiquei pensando no assunto o dia todo. Tinha alguma coisa no jeito que o Sebastião contou que me deixou inquieto. O dia passou normal. Ajudei meu tio a tirar leite, demos ração para o gado. Consertamos uma cerca que estava quebrada. Quando anoiteceu, jantamos e ligamos a televisão. Meu tio gostava de assistir jornal antes de dormir. Devia ser umas 11 da noite quando ele se levantou, desligou tudo e disse que era hora de deitar. Fomos cada um para o seu quarto e apaguei logo que deitei. Estava cansado do dia de trabalho. Não sei que horas eram quando acordei com um barulho lá fora. Os bichos estavam agitados, as galinhas cacarejando, as vacas se movendo no curral. O que me chamou a atenção mesmo foi o cachorro do meu tio, um pitbull que ele criava e que era bravo para dedéu. O bicho estava latindo de um jeito desesperado, como se estivesse vendo algo que deixava ele fora de si. Nunca tinha ouvido aquele cachorro latir daquele jeito. Meu tio bateu na minha porta e entrou já com a espingarda na mão. Disse que devia ter alguém querendo roubar os bezerros ou as galinhas, que já tinha acontecido antes. Me deu um revólver 38 que ele guardava e mandou eu pegar as lanternas. Saímos os dois para o terreiro, com o cachorro pulando e latindo na corrente. Meu tio soltou ele e o bicho saiu que nem louco em direção a uma árvore grande que ficava perto da cerca. Apontei a lanterna para lá e foi quando vi. Tinha uma coisa em cima do galho. Uma criatura que não era cachorro e não era gente. Era grande, coberta de pelo escuro, com os olhos amarelos brilhando quando a luz bateu neles. Os caninos eram enormes, dava para ver de longe, saindo para fora da boca. As orelhas eram pontudas, em pé, e as pernas tinham um jeito torto, dobradas diferente de qualquer animal que eu já tinha visto. Fiquei parado ali com a lanterna tremendo na minha mão, sem conseguir me mexer. Meu tio estava olhando para outro lado, chamando meu nome, mas eu não conseguia responder. Aquela coisa estava me encarando, e eu sentia que se eu me movesse algo ruim ia acontecer. Quando meu tio finalmente olhou para onde eu estava iluminando, ele não pensou duas vezes. Levantou a espingarda e atirou. O primeiro tiro pegou em cheio na criatura. Dava para ver pelo jeito que ela se mexeu. E aí veio um som que nunca vou esquecer. Um uivo, mas não era de cachorro. Era algo mais grave, mais forte, que parecia sair do fundo da terra. O bicho pulou da árvore e saiu correndo para a mata que começava logo depois da cerca. O cachorro tentou ir atrás, mas a cerca de madeira segurou ele. Ficamos lá parados, eu e meu tio, ouvindo o som daquela coisa se afastando pelo mato. Dava para ouvir os galhos quebrando, as folhas sendo pisoteadas. Durou uns bons minutos até sumir completamente. Voltamos para dentro da casa, mas nenhum de nós conseguiu dormir. Meu tio ficou sentado na cozinha com a espingarda no colo. Eu fiquei no quarto com a luz acesa. Cada barulhinho lá fora me fazia pular da cama. Fiquei pensando em tudo que tinha visto, tentando achar uma explicação que fizesse sentido, mas não conseguia. Aquilo não era cachorro, não era onça, não era nada que existe normal por aí. Quando o dia clareou, devia ser umas 10 da manhã, apareceu um homem na porta. Eu não conhecia ele, mas meu tio disse que era o Bernardino, um sujeito que morava mais pro lado da serra e que aparecia de vez em quando. O homem estava com um ferimento no ombro, sangrando por baixo da camisa. Pediu um pouco de açúcar e mel, disse que era para fazer um curativo caseiro. Meu tio deu o que ele pediu e quando o homem virou para ir embora, meu tio ficou olhando para ele com uma cara estranha. Depois que o Bernardino sumiu na estrada, meu tio me chamou e disse uma coisa que me gelou. Falou que o tiro que tinha dado na criatura na noite passada tinha pegado no ombro esquerdo, exatamente no mesmo lugar onde o Bernardino estava machucado.
Ficamos os dois ali parados, deixando aquela informação afundar. Não precisou falar mais nada. A gente sabia o que aquilo significava. Fiquei mais uns dias lá, mas não conseguia parar de pensar no assunto. Toda noite eu ficava acordado, prestando atenção em qualquer som diferente. Meu tio não tocou mais no assunto, mas percebi que ele também ficou diferente, mais atento, mais sério. Quando meus pais vieram me buscar, fui embora aliviado. Nunca mais voltei naquele sítio. Meu tio me ligava de vez em quando, mas eu sempre arranjava desculpa para não ir. Depois de uns anos, ele vendeu o lugar e foi morar mais perto da cidade. Tem gente que não acredita nessas coisas. Acha que é imaginação ou mentira. Mas eu sei o que vi naquela noite. Sei que aquilo não era natural. Não era desse mundo comum que a gente conhece. E sei que o Bernardino nunca mais foi visto por aquelas bandas depois daquele dia. Simplesmente sumiu. Deixou a casa abandonada e ninguém soube para onde foi. Meu tio morreu faz uns anos. Levou esse segredo com ele sem nunca ter comentado com mais ninguém. Só eu e ele sabíamos da verdade. E agora só eu sei. Carrego isso comigo até hoje, essa lembrança que não sai da cabeça por mais que o tempo passe. Foi real, aconteceu, e nada que alguém diga vai mudar o que vi com meus próprios olhos naquela noite em Itapetininga. Meu nome é Sebastião. Vim de Catalão, lá no interior de Goiás, mas hoje vivo em Goiânia. A história que vou contar aconteceu comigo mesmo, nos tempos que ainda morava na roça, e juro que até hoje não consigo explicar direito o que vi naquela noite. Era criatura do demônio, isso eu sei, mas se era lobisomem mesmo ou outra coisa pior, não posso afirmar com certeza. Naquele tempo eu era rapaz novo, cheio de energia e sem medo de nada. Trabalhava na lavoura com meu pai desde cedo, mas quando chegava à noite eu só queria saber de diversão. Tinha um grupo de amigos que andava sempre junto comigo. Eram 4 pessoas além de mim. O Valdemar era um sujeito trabalhador, conhecia aquela região toda como a palma da mão. A Lourdes era prima dele, mulher de fibra que não tinha medo de andar por esses cantos. O Edilson também fazia parte, era um cara quieto, mas de confiança. E tinha a Cleusa, que era a namorada do Edilson naquele tempo. Eu e o Valdemar éramos os mais novos do grupo. Os outros já tinham mais experiência de vida e conheciam bem os perigos que podiam aparecer por essas estradas de chão. A gente se via quase todo fim de semana. Naquela época não tinha essa modernidade toda, então qualquer festa que aparecesse a gente ia. Não importava se era longe ou perto, se estava chovendo ou fazendo sol, a gente dava um jeito de chegar. Era assim que passávamos o tempo, indo de uma casa para outra, de um povoado para outro, sempre a pé, porque nenhum de nós tinha condições de ter um carro ou mesmo uma moto. As estradas eram todas de terra batida, com mato dos 2 lados, e a gente conhecia cada palmo daqueles caminhos de tanto andar por ali. Meus avós eram pessoas muito religiosas, do tipo que levava a fé a sério mesmo. Sempre me falavam para tomar cuidado com certas épocas do ano, principalmente quando chegava a Quaresma. Diziam que era tempo de recolhimento, de respeitar as datas santas, de não andar por aí à toa. Minha avó repetia sempre que naqueles dias as coisas do outro mundo ficavam mais soltas, que os bichos ruins saíam para caçar gente desavisada. Eu escutava, mas confesso que não levava muito a sério. Achava que era coisa de gente antiga, superstição de quem tinha medo de tudo. Meu pai também vivia me alertando sobre isso. Ele falava com aquele jeito sério dele, olhando bem nos meus olhos como quem sabe o que está dizendo. Dizia que eu não devia sair de casa durante a Quaresma, que era época perigosa, que um dia eu ia acabar vendo o capeta na minha frente se continuasse teimoso daquele jeito. Eu ria das palavras dele. Achava engraçado aquele medo todo. Para mim era tudo igual. Não fazia diferença se era Quaresma ou qualquer outro tempo do ano.
que eu queria era viver minha vida, aproveitar enquanto era novo, sem ficar preso a essas crendices. Mas tem uma coisa que aprendi naquela noite. Os mais velhos sabem o que falam. Eles já viram coisas que a gente nem imagina que existem, já passaram por situações que nos fariam tremer só de ouvir. E quando eles dão um conselho, é melhor escutar, porque eles não falam à toa. Só que eu tive que aprender isso do jeito mais difícil. Estava no meio da quaresma daquele ano de 87, quando a gente combinou de ir numa seresta, que ia ter num lugar não muito longe dali. Era uma caminhada de uns 20 minutos, talvez um pouco menos, se a gente fosse num passo mais apressado. A festa ia começar de noite e seguir até de madrugada, do jeito que a gente gostava. Combinamos tudo certinho, marcamos horário e lugar para se encontrar. Eu já estava animado, só de pensar na diversão que ia ter. Quando cheguei em casa no fim da tarde e comecei a me arrumar, minha família toda começou com aquela conversa de sempre. Minha avó falou que não era bom eu sair naquele período, que era quaresma, que as coisas ruins andavam soltas por aí. Meu pai também deu em cima, repetindo os mesmos avisos de sempre. Minha mãe ficou preocupada, pedindo para eu ter juízo, para pensar bem antes de sair. Mas eu já tinha decidido que ia, então fiz que nem estava ouvindo direito. Dei uns grunhidos, falei que estava tudo bem, que não ia acontecer nada, e continuei me aprontando. Quando chegou o horário, me juntei com o pessoal e saímos andando rumo à seresta. A noite estava clara, dava para ver razoavelmente bem o caminho. A estrada era daquelas de chão batido, cheia de pedras pequenas e poeira. Dos dois lados só tinha mato seco, aquele tipo de vegetação baixa e espinhenta que tem no cerrado. De vez em quando passava um vento que balançava os galhos, fazendo um barulhinho seco. Mas tirando isso, estava tudo tranquilo. A gente conversava, ria, fazia planos para a festa. Devíamos estar caminhando já uns 8 ou 9 minutos, quando começamos a ver as primeiras luzes da casa onde ia ser a seresta. Aquilo animou todo mundo, porque significava que estava perto, que logo estaríamos lá se divertindo. Foi nesse momento que a Lourdes parou de repente e levantou a mão pedindo silêncio. A gente parou também, meio sem entender o que estava acontecendo. Ela ficou quieta uns segundos, prestando atenção em alguma coisa, e depois falou com a voz meio baixa, como quem não quer assustar ninguém, mas está preocupada. Ela perguntou se a gente estava ouvindo aquele som estranho. Disse que parecia um roncado de porco com fome. Todo mundo ficou em silêncio, tentando escutar, e realmente tinha um barulho vindo de algum lugar na estrada, meio abafado ainda, mas dava para ouvir. Era um som esquisito mesmo, parecido com o ronco que um porco faz quando está procurando comida, aquele grunhido meio rouco e repetido. A Cleusa confirmou que também estava ouvindo, e o Edilson ficou olhando em volta tentando descobrir de onde vinha. Eu e o Valdemar estávamos do mesmo lado da estrada, um pouco à frente dos outros. Falei para o pessoal que devia ser de alguma criação por perto, que tinha muitas propriedades naquela região e os animais viviam soltos. Disse que a gente não devia se preocupar com isso, que era melhor continuar andando, senão íamos chegar tarde na festa. Os outros concordaram, meio que convencidos pela minha explicação, e voltamos a caminhar. Mas aquele barulho continuou. E o pior, parecia que estava ficando mais alto, mais próximo. Não era mais um som distante vindo de algum lugar indefinido. Era como se a coisa que fazia aquele roncado estivesse vindo na nossa direção, devagar, mas vindo. A gente continuava andando, mas agora todo mundo estava prestando atenção naquele som, tentando entender o que era. As mulheres começaram a ficar nervosas. Eu podia perceber pelo jeito que elas andavam, mais rápido, olhando para os lados. Foi a Lourdes quem falou primeiro, com a voz tremendo um pouco. Ela perguntou que bicheira era aquela vindo pelo caminho. Disse que estava muito estranho. A Cleusa, que já estava bem assustada, falou que aquilo só podia ser lobisomem. Eu e os outros homens rimos da ideia. Achamos que elas estavam exagerando, que era coisa da imaginação delas. Fizemos até umas piadas, tentando acalmar o clima.
Mas no fundo, confesso que também comecei a ficar meio inquieto. Aquele som não parecia natural. Tinha alguma coisa errada naquilo. O Edilson, que era o mais sensato do grupo, parou de andar e falou que a gente devia pensar melhor sobre a situação. Disse que aquilo estava muito estranho mesmo, que não era normal, e que talvez fosse melhor a gente sair da estrada e esperar aquela coisa passar antes de continuar. Eu e o Valdemar, que até então tínhamos feito pouco caso, olhamos um para o outro e concordamos que talvez ele tivesse razão. O barulho agora estava bem alto, bem próximo, vindo exatamente na nossa direção pela estrada. E junto com o roncado, dava para ouvir outro som, como se fosse algo de metal sendo arrastado no chão. Decidimos sair da estrada e nos esconder no mato seco que tinha do lado. Não foi fácil entrar ali, porque tinha muito espinho e os galhos secos raspavam na pele. Mas a gente conseguiu se enfiar uns metros para dentro e ficamos todos agachados, quietos, esperando. Meu coração estava batendo forte no peito. Ninguém falava nada, todo mundo apenas escutava aquele som se aproximando cada vez mais. Não precisamos esperar muito tempo. Depois de uns 5 minutos ali parados, o barulho ficou tão alto que parecia estar bem perto da gente. O roncado continuava, aquele grunhido de porco, só que mais grosso, mais assustador. E o som de metal arrastando também estava bem nítido agora. Parecia lata velha sendo puxada pelo chão de terra. A gente olhava pela fresta do mato, tentando enxergar o que vinha pela estrada, mas estava meio escuro ainda, e o mato atrapalhava a visão. Então, a coisa apareceu. E quando vi aquilo, senti um frio subir pela espinha que nunca tinha sentido antes na vida. Era uma criatura que não parecia deste mundo. Tinha pelo por todo o corpo, um pelo escuro e meio emaranhado. Mas o jeito que ela andava era o mais assustador de tudo. A parte da frente do bicho estava toda abaixada, como se ele não conseguisse ou não quisesse levantar aquela parte. Os cotovelos dele quase raspavam no chão e a cara também estava lá embaixo, se arrastando na terra. Já a parte de trás estava toda levantada, com as pernas esticadas, fazendo com que o traseiro ficasse bem mais alto que o resto do corpo. O bicho se movia jogando o corpo para frente de um jeito desengonçado, como se cada movimento fosse um esforço. Era uma caminhada lenta, arrastada, completamente fora do normal. Nunca vi nada igual na minha vida, nem antes nem depois. Aquela visão era tão errada, tão antinatural, que só de olhar já dava vontade de correr dali. A criatura continuava vindo pela estrada, fazendo aquele roncado terrível e arrastando o que quer que fosse aquele metal. A gente estava ali no mato, 5 pessoas encolhidas, sem coragem de fazer um único movimento, sem soltar um pio. Tínhamos medo de que a coisa percebesse nossa presença e viesse atrás da gente. Cada segundo parecia durar uma eternidade. O suor escorria pelo meu rosto mesmo com o vento frio da noite. As mãos tremiam sozinhas. O bicho passou bem na nossa frente, a poucos metros de onde estávamos escondidos. Dava para ver cada detalhe daquela criatura maldita. O pelo emaranhado, o corpo torto, aquele jeito de andar que não era de nenhum animal que eu conhecesse. O cheiro que vinha dele era horrível, uma mistura de coisa podre com suor velho. Aquele cheiro entrou pelas narinas e deu vontade de engasgar, mas eu segurei para não fazer barulho. Ficamos ali parados até que o bicho se afastasse completamente, até que o som dele ficasse distante de novo. Mesmo depois que não dava mais para ver a criatura, ainda dava para ouvir o roncado e o arrastar da lata indo embora pela estrada. Esperamos mais um pouco só para ter certeza de que estava seguro. Ninguém falava nada ainda, todos em choque com o que tinham acabado de presenciar. Quando finalmente tivemos coragem de sair do mato e voltar para a estrada, olhamos uns para as caras dos outros e vimos que todos estavam pálidos, assustados. Foi aí que caiu a ficha do que tinha acontecido. Não perdemos tempo. Saímos correndo em direção à seresta, sem olhar para trás, sem parar.
Corríamos como se o diabo estivesse nos perseguindo, porque talvez estivesse mesmo. Chegamos na festa ofegantes, suados, com o coração quase saindo pela boca. As pessoas que já estavam lá estranharam nosso estado. Perguntaram o que tinha acontecido. A gente tentou explicar, mas as palavras saíam todas atropeladas, cada um falando ao mesmo tempo. Alguns acreditaram, outros acharam que a gente estava inventando história, ou que tinha bebido antes de chegar. Mas a gente sabia a verdade. A gente tinha visto aquela coisa com os próprios olhos. Durante toda a seresta, nenhum de nós conseguiu curtir direito. Ficávamos tensos, olhando para a porta, esperando que aquela criatura aparecesse a qualquer momento. Conversávamos baixinho entre nós, repassando os detalhes do que vimos, tentando entender o que era aquilo. As teorias iam desde lobisomem até demônio solto, mas ninguém tinha certeza de nada. A única certeza que tínhamos era que aquilo não era natural, não era deste mundo. A festa ia até às 3 da manhã, e a gente ficou apavorado, pensando em como íamos voltar. Teríamos que passar pela mesma estrada de novo, no escuro da madrugada, com o risco daquela coisa ainda estar por ali. A sorte foi que outro grupo de pessoas também ia voltar para a cidade no mesmo horário que a gente. Eram umas 6 ou 7 pessoas, e decidimos ir todos juntos. Quanto mais gente, melhor. Aquilo dava uma sensação de segurança, mesmo sabendo que talvez não adiantasse nada se aquele bicho resolvesse atacar. A volta foi tensa. Cada barulho que a gente ouvia fazia todo mundo parar e olhar em volta. O vento balançando o mato, algum bicho pequeno correndo, qualquer coisa já deixava a gente em alerta. Mas para nossa sorte, não vimos nada de anormal. A estrada estava vazia, sem sinal daquela criatura. Chegamos em casa são e salvos, mas completamente abalados com o que tinha acontecido. Quando entrei em casa de madrugada, meus pais ainda estavam acordados me esperando. Viram minha cara de susto e perguntaram o que tinha acontecido. Dessa vez eu contei tudo, nos mínimos detalhes. Meu pai balançou a cabeça, como quem diz que já esperava por aquilo. Minha avó fez o sinal da cruz e começou a rezar. Disseram que eu tinha tido sorte, muita sorte mesmo, de ter escapado daquilo. No dia seguinte, fui conversar com os mais velhos da região, aqueles que conheciam todas as histórias antigas do lugar. Contei o que vimos na estrada. Descrevi a criatura nos mínimos detalhes. Eles escutaram com atenção e depois confirmaram o que a gente já suspeitava. Era lobisomem. Disseram que a gente teve muita sorte dele não ter nos percebido ou não ter vindo atrás de nós. Falaram que essas criaturas eram perigosas, que matavam quem cruzasse o caminho delas. Alguns dos mais antigos contaram que já tinham visto coisas parecidas em outras épocas, principalmente durante a Quaresma. Disseram que era nesse período que os bichos ruins ficavam mais ativos, mais ousados. Por isso os avisos para não sair de casa, para respeitar as datas santas. Não era superstição vazia, era conhecimento passado de geração em geração, baseado em experiências reais de gente que tinha visto essas coisas com os próprios olhos. Desde aquele dia, nunca mais saí de casa durante a Quaresma. Aprendi a respeitar os conselhos dos mais velhos, a dar valor para aquilo que eles falam. Eles sabem o que estão dizendo, já viram e viveram coisas que a gente nem consegue imaginar. Quando eles dão um aviso, tem fundamento, tem razão de ser, não é frescura, não é exagero. É experiência acumulada ao longo de muitos anos, de muitas gerações. Até hoje, quando lembro daquela noite, sinto um arrepio percorrer o corpo inteiro. A imagem daquela criatura nunca saiu da minha cabeça. O jeito desengonçado de andar, aquele corpo torto com a frente abaixada e a traseira levantada, o roncado terrível que ela fazia, o barulho da lata arrastando no chão. Tudo isso ficou gravado na memória como se tivesse acontecido ontem. Tem noites que acordo assustado, sonhando com aquela cena. Vejo o bicho vindo pela estrada, se aproximando do mato onde estávamos escondidos. No sonho, às vezes, ele nos descobre e vem correndo na nossa direção,
com aquele jeito horroroso de se mover. Acordo suando frio com o coração disparado e demoro um tempo para me acalmar e lembrar que foi só um pesadelo. Não sei dizer com certeza se aquilo era mesmo um lobisomem. Nunca li sobre essas coisas, nunca estudei o assunto a fundo. Só sei o que vi com meus próprios olhos e o que os mais velhos me disseram depois. Se era lobisomem, demônio ou qualquer outra criatura do inferno, não posso afirmar. Mas uma coisa eu sei. Era algo que não devia existir. Algo que não pertencia ao mundo normal das pessoas. O que mais me impressiona até hoje é pensar no que poderia ter acontecido se a gente não tivesse saído da estrada. E se tivéssemos continuado andando sem desconfiar de nada e dado de cara com aquela coisa, será que ela teria nos atacado? Será que todos nós teríamos sobrevivido para contar a história? Essas perguntas ficam na minha cabeça, sem resposta, me fazendo agradecer por termos tomado a decisão certa naquele momento. Os meus amigos que estavam comigo naquela noite também nunca esqueceram o que vimos. De vez em quando a gente se encontra e o assunto volta à tona. Cada um conta de novo como foi, relembra os detalhes e sempre batemos na mesma tecla. Tivemos muita sorte mesmo de estar vivos e bem para contar essa história. Mudei para Goiânia faz muitos anos já, mas nunca mais voltei naquela estrada de terra onde vimos a criatura. Não tenho coragem. Só de pensar em passar por ali de novo, já me dá um aperto no peito, um medo que não consigo controlar. Aquele lugar ficou marcado na minha memória como um local amaldiçoado, onde o sobrenatural se manifestou de forma clara e aterrorizante. A história que contei não é invenção, não é exagero. Foi tudo real. Aconteceu exatamente como descrevi. Eu vi, meus amigos viram, e todos nós saímos dali marcados para o resto da vida. Tem gente que não acredita quando conto isso, acha que é lenda, que é história inventada para assustar. Mas eu sei a verdade, e sei que essas coisas existem de verdade, mesmo que a maioria das pessoas nunca vá ver nada parecido na vida. O conselho que deixo para quem ler essa história é simples. Respeite os mais velhos, escute o que eles têm a dizer, não ignore os avisos deles. Quando eles falam para não fazer alguma coisa, tem um motivo. Quando eles contam sobre criaturas e perigos que a gente não vê no dia a dia, não é mentira, não é fantasia, é conhecimento real, passado de geração em geração, baseado em experiências verdadeiras. E se um dia você estiver andando por uma estrada deserta de noite e escutar um roncado estranho vindo na sua direção, junto com um barulho de lata arrastando, não fique curioso, não tente ver o que é. Saia dali o mais rápido que puder, se esconda, reze, faça qualquer coisa menos ficar no caminho daquela criatura. Porque se for o que eu acho que é, sua vida pode estar em perigo.